Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto de resposta ao Covid-19. Meu nome é Yara Cavalcante e, juntamente a Marcela Lopes, vamos discutir hoje aqui com vocês sobre o retorno às aulas presenciais durante a pandemia de Covid-19. A aula de hoje faz parte do projeto Resposta ao Covid-19, Estratégia de Apoio aos Municípios. E tem como parceiros o Project Hope, a Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília e a PROEP. Por parte da Universidade de Brasília e por meio da Sala de Situação de Saúde do Departamento de Saúde Coletiva, essa estratégia faz parte do projeto IFES, que é o projeto de suporte das instituições federais de ensino superior à pandemia da Covid-19. Ao todo, nós vamos abordar 4 temas nas sessões ao vivo, que são vigilância, comunicação de risco, controle e prevenção de infecções e assistência ao paciente. Já nos vídeos disponibilizados aqui no canal da PROEP e da Sala de Situação, nós vamos trabalhar diversos temas de apoio à operacionalização da resposta. Essa é a segunda de várias aulas totalmente gratuitas que disponibilizamos aqui para vocês no canal da PROEP. Para não perder nenhuma aula, clica aí embaixo em se inscrever, ative as notificações e vamos aprender. A educação, pessoal, é um direito fundamental, assegurado pelo artigo 6º da nossa Constituição Federal, que garante também que a educação ela é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e ofertada com prioridade absoluta às crianças, adolescentes e jovens, e em caráter obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade. A educação, o acesso à educação, é então um direito assegurado pela Constituição, mas que tem sofrido impactos importantes com o advento da pandemia de Covid-19. Dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, indicam que o fechamento das escolas atingiu mais de 190 países, o que afetou mais de 1,5 bilhão de crianças e jovens em todo o mundo. Ou seja, cerca de 90% da população estudantil de todo o mundo foi afetada. No Brasil, cerca de 52,9 milhões de estudantes foram afetados pelo fechamento das escolas. E esses efeitos, eles não são apenas os efeitos diretos provocados pela doença nesse grupo. Vários são os efeitos indiretos que foram acarretados pelo fechamento das escolas e que impactam esse grupo de crianças, jovens e adolescentes, especialmente os mais vulneráveis. Nesses grupos de maior vulnerabilidade social, ficar longe da escola expõe a maiores riscos de violência física, psicológica, exploração sexual, abandono dos estudos e até mesmo fome e a má nutrição. Dados de 2017 estimam que cerca de 23,4 milhões de crianças entre 0 e 14 anos no nosso país vivem em uma situação de pobreza. A alimentação escolar, então, nesse cenário, ela cumpre um papel primordial de proteção social e de eliminação da fome. O reconhecimento desses efeitos indiretos acarretados nesse momento pandêmico, eles devem então ser amplamente reconhecidos pela comunidade e o Estado deve ser capaz de expandir políticas públicas específicas para o enfrentamento desses riscos e desses pontos de vulnerabilidade acarretados a esse grupo de crianças e adolescentes. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde apontou em relação a esses efeitos indiretos que os mesmos podem ser maiores nesse grupo de crianças e adolescentes que o número de mortes causadas pelo vírus de forma direta. E esses efeitos, eles não englobam apenas a interrupção da aprendizagem ou maior exposição à violência, fome e abusos, como eu falei anteriormente. Diversos são os efeitos indiretos que são causados pelo advento da pandemia. E eles estão também relacionados ao aumento de estresse, depressão e ansiedade nesse grupo, ao sentimento de despreparo da família com a nova situação de educação remota, os desafios na criação, na manutenção e na melhoria do ensino à distância, a perda de contato social tão importante, por exemplo, para as crianças em idade pré-escolar, os desafios para mensurar e validar essa nova forma de aprendizagem que é realizada agora de uma forma remota, o aumento do sedentarismo e da obesidade nesses grupos,
o aumento do uso de telas, de redes sociais, como televisão, celulares, tablets. E dentro desse cenário adverso, o retorno às atividades presenciais ele tem sido amplamente debatido pelas autoridades responsáveis pela decisão de reabertura. Entretanto, antes de decidir sobre a retomada, alguns pré-requisitos importantes devem ser levados em consideração. A Organização Mundial da Saúde traz para a gente algumas perguntas que devem compor esse debate sobre a decisão da retomada das atividades presenciais, que são elas: qual é o impacto da atual situação epidemiológica no movimento de pessoas na comunidade? Há restrições de transporte? Existem opções de transporte seguras para a comunidade escolar? Qual a tendência dos casos de Covid-19 na área? Há informações sobre sobre as tendências da doença nesse local? Os oficiais de saúde pública dessa comunidade eles são capazes de detectar e de responder rápido a novos casos da doença e evitar novos surtos? E ainda, a escola mantém colaboração e coordenação com autoridades locais de saúde pública para, por exemplo, fornecer a essas autoridades informações para o rastreamento de contatos se houver um caso ou um surto na escola? Iniciado esse debate, então, uma das principais condições admissíveis para o retorno às atividades presenciais será a redução sustentada do número de casos novos da Covid-19. A maioria dos países que iniciaram a reabertura de escolas o fizeram alcançar baixas taxas de transmissão na comunidade, né, com menor que um novo caso por dia por 100 mil habitantes. E outros pré-requisitos importantes a serem considerados incluem a taxa de contágio, que deve estar menor que 1 por um período de 7 dias seguidos, sendo que o ideal é que ela esteja em 0,5. A disponibilidade de pelo menos 75% dos leitos de enfermaria e de UTI na localidade, ou seja, uma taxa de ocupação em 25%. Observar também a estimativa de esgotamento desses leitos de UTI, que deve estar estimado para acima de 57 dias. Observar se há pelo menos 20% na diminuição do número de óbitos e casos de síndrome respiratória aguda grave na semana epidemiológica recém-finalizada em relação às 2 semanas anteriores. Possuir também uma taxa de positividade para a Covid-19 menor que 5%. E também, muito importante, verificar se o município possui capacidade para testar por métodos moleculares, que é RT-PCR, isolar e monitorar pacientes e seus contactantes, chegando a diagnosticar pelo menos 80% dos casos do município. Além disso, pessoal, outros pontos também devem ser apreciados antes da reabertura. Os governos federal, estadual e municipal eles devem estar atualizados sobre os planos de retorno e de boas práticas de biossegurança para esse retorno. Esse plano de retorno ele deve estar divulgado para todos os envolvidos no processo, ou seja, toda a comunidade escolar. Todos os meus protocolos de limpeza e desinfecção do espaço escolar, eles já devem estar também bem estabelecidos e adequados. As medidas para o isolamento de possíveis casos suspeitos de Covid-19 na instituição de ensino também devem estar bem estabelecidas, assim como os protocolos de rastreamento de contatos e realização de testagens em conjunto com o SUS. Além disso, o conhecimento real sobre o cenário da doença deve estar bem consolidado e informado para a comunidade escolar. É importante nesse momento que a instituição combata as notícias falsas, que são as fake news, dentro da comunidade escolar. Estando então diante de um cenário propício para a reabertura, planos com ênfase na biossegurança e na vigilância em saúde já deverão estar em andamento nas instituições de ensino que estão considerando a retomada. A biossegurança ela é necessária para a prevenção, para o controle, para a mitigação e a eliminação desses riscos intrínsecos. Enquanto que a vigilância em saúde ela pode incluir desde o mapeamento desses riscos até a possibilidade do rastreamento de contatos.
É importante, então, que seja elaborado um mapa de riscos biológicos com a representação gráfica do reconhecimento destes riscos em locais críticos da instituição, que são, por exemplo, maçanetas, corrimão de escada, botões de chamada de elevadores. E tão importante, pessoal, quanto a observação desses pré-requisitos que nós conversamos até aqui, e a observação também desse debate sobre o cenário ideal, de quando será iniciada a retomada das atividades presenciais das escolas, é estabelecer como essas escolas elas vão realizar essa retomada, ou seja, como essa retomada das atividades presenciais elas deverão acontecer. A Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela elaborou um exemplo de organização para a reabertura das escolas, onde a retomada desse ensino presencial ela é realizada por fases e períodos, né, que são divididos entre atividades que podem ser realizadas em cada fase e atividades de avaliação e monitoramento que também deverão ser realizadas em cada fase da reabertura. A fase 0 ela é então uma fase prévia à reabertura das escolas, e nessa fase deverão ser adotadas políticas, procedimentos e planos de reabertura de forma segura pela instituição, que deve ainda planejar essa reabertura com docentes e trabalhadores da instituição e realizar a comunicação desse plano para estudantes, pais e responsáveis, ou seja, toda a comunidade escolar deve estar envolvida nessa fase de elaboração do plano de retomada. E deve ser avaliado nesse momento o conhecimento da comunidade escolar sobre esse plano de reabertura de forma segura e o grau de confiança da comunidade escolar em relação a esse plano. Na fase 1, nós teremos o retorno de fato às atividades. Nesse exemplo da Fiocruz, o retorno ele se inicia pelas séries finais, né? E nesse momento é avaliada a adesão da comunidade escolar em relação às normas de biossegurança que foram implementadas e é realizado também o monitoramento de sintomáticos de Covid-19 entre os trabalhadores e estudantes da instituição e o monitoramento também de sintomático entre os familiares desses trabalhadores e desses estudantes. Na fase 2, que se inicia depois de 21 dias do início das primeiras atividades presenciais, é realizado o retorno das demais séries e cursos em andamento na instituição. Nessa fase, mais uma vez, deve haver avaliação da adesão da comunidade escolar em relação às normas de biossegurança que foram implementadas, e resultados anteriores de monitoramento de sintomáticos já devem indicar que a transmissão da doença no ambiente escolar ela está reduzida. A fase 3 ela vai acontecer então com pelo menos 45 dias desde o início da retomada das atividades presenciais. Nessa fase deverão ser retomadas as atividades dos cursos que apresentem como maioria de seu público as pessoas que são grupo de risco para a doença, né? As pessoas que são grupo de risco para o agravamento da Covid-19. Nesse momento, deve ser avaliado novamente a adesão da comunidade escolar em relação às normas de biossegurança. E muito importante que nesse momento agora, os resultados de monitoramento de sintomáticos realizados anteriormente indiquem a ausência de transmissão da doença no ambiente escolar. A fase 4, ela não tem um período específico. Ela deve ser implementada de acordo com a avaliação dos indicadores da fase anterior, da fase 3. Nessa fase serão retomados, então, os demais cursos, além de haver, então, agora também a permissão de atividades na escola com público externo, mas sem aglomerações. Mais uma vez, devem ser avaliados a adesão da comunidade em relação às normas de biossegurança e os resultados de monitoramento dos sintomáticos devem continuar indicando a ausência de transmissão da doença no ambiente escolar. Por fim, a fase 5 também acontece em um período indefinido, né? Ela deve acontecer com base na avaliação dos indicadores da fase anterior, da fase 4. Nessa fase já ocorrerá, então, a promoção de eventos e a realização de novos cursos, mais uma vez avaliando a adesão de toda essa comunidade às normas de biossegurança
e com resultados de monitoramento que continuem indicando a ausência de transmissão da doença no ambiente escolar. E o fato importante para considerarmos, pessoal, ainda é que é possível que hajam novas suspensões, a depender das análises, né, do cenário da doença que vão ser estabelecidos após essa reabertura. Então, deve-se iniciar novamente os debates sobre quando e como ocorrerá o retorno dessas atividades presenciais. Provavelmente, poderá acontecer, na verdade, mais de uma vez. Agora, pessoal, eu deixo vocês com a Marcela Santos, que vai nos trazer as diretrizes para prevenir e controlar a Covid-19 nas escolas. Dando continuidade à aula de hoje, eu sou Marcela e vou conversar com vocês um pouco sobre as diretrizes para prevenir e controlar a Covid nas escolas. Vamos tratar hoje de 5 diretrizes principais. A primeira, higiene e distanciamento social. A segunda, procedimentos operacional padrão. A terceira, o compartilhamento de informações. A quarta, ajustar políticas institucionais. E a quinta, suporte às diferentes realidades sociais. Na higiene, é importante frisar a necessidade de lavar frequentemente as mãos. Lavar com sabão e o uso de álcool gel no caso da ausência do sabão. Além disso, é importante a limpeza das superfícies de alto contato, como, por exemplo, maçanetas, corrimão. Além disso, é importante também a gente pensar no tratamento adequado da água, dos dejetos, dos resíduos, garantindo que tenha disponibilidade adequada de água para todos. Em relação ao distanciamento social, é importante a gente pensar no sequenciamento dos horários de entrada e saída da escola, para que não haja aglomeração. Além disso, frisar o cancelamento ou adiamento de eventos que possam causar aglomerações na escola. Outro fator bem importante no dia a dia escolar é o momento de ter a aula dentro da sala. É importante que as carteiras estejam separadas umas das outras, com uma distância de pelo menos 1 metro, 1,5 metro de distância. Além disso, os professores e a comunidade escolar, a coordenação, direção, os gestores de forma geral, eles devem servir como um exemplo e ensinar, através da sua própria postura, como deve ser realizada o dia a dia para prevenção e controle do Covid. É importante destacar que a gestão da instituição ela deve avaliar também a possibilidade de distribuição de máscaras de tecido para aqueles alunos ou para aquelas pessoas da comunidade que não têm disponibilidade para máscaras. O segundo ponto, nos procedimentos operacionais padrão, é importante que em casos de que alguém se sinta mal, a escola tenha listas de contatos de emergência atualizadas. E além disso, o procedimento para o isolamento. Então, algum local da escola onde seja possível isolar essa pessoa suspeita, tratando-se de um aluno, um professor ou qualquer pessoa da comunidade escolar. Além disso, quando ocorrerem em alunos, é importante que se notifique aos pais e responsáveis e que se consulte profissionais e autoridades de saúde para segmento correto desse caso. Uma outra coisa muito importante é diferenciar os casos de indivíduos que podem ser encaminhados para casa daqueles que estão em estado mais grave e que necessitam ir direto para uma unidade de saúde. Isso é importante porque evita a circulação dessas pessoas suspeitas e a possível contaminação de outras durante esse percurso. É importante também pensar na parte de compartilhamento de informações. A comunicação é um ponto bem importante durante esse momento de retorno às escolas. É importante que as diretrizes institucionais elas sejam coordenadas com as autoridades nacionais de saúde e educação e que os alunos e responsáveis eles avisem quando alguém estiver com suspeita ou mesmo confirmado por Covid na sua residência. Além disso, é importante que a escola ela tenha políticas flexíveis nesse momento de crise.
com relação às frequências, licença médica, tanto dos alunos quanto da sua comunidade de profissionais, os professores, a partir da gestão, os profissionais de limpeza e outros profissionais que estão envolvidos com a comunidade escolar. É importante desestimular premiações e incentivos baseados na frequência escolar, porque isso pode gerar a ida à escola, ainda que com sintomas. E ainda é importante notificar as autoridades locais se houver um número alto de faltas referentes a condições de saúde. Durante esse período de crise, é importante também que a escola, os gestores da escola, pensem nesse reposicionamento e redimensionamento da força de trabalho da instituição. É bem possível que alguns de seus profissionais acabam se infectando pela Covid e tendo que ser afastados, ou mesmo por outros motivos, seja ele saúde mental ou qualquer outro, vinculado a esse momento de crise. E para isso, você precisa estar preparado para que a sua equipe que continuar trabalhando não sofra maiores fluxos de trabalho por conta disso. Ainda nesse planejamento da continuidade do ensino, é necessário pensar que a escola ela pode sofrer fechamentos ou interrupções durante os próximos meses. E para isso é preciso que ela esteja preparada para usar estratégias de ensino à distância, com leituras de livros, exercícios para fazer na casa do aluno, transmissão de conteúdo à distância, seja ele online, rádio, podcast, por televisão, e também revisão e desenvolvimento de estratégias de educação acelerada, para que nem o aluno sofra com esse período e nem a escola em si. Além disso, é importante a gente pensar nas necessidades de apoio, tanto mental quanto psicossocial, pensando que em alguns locais, em alguns espaços, é importante ter esse local de verbalização de dúvidas, de preocupações. Disponibilização de informações honestas e adequadas é imprescindível. Todo mundo precisa ter informações de qualidade para poder tomar decisões. E além disso, é importante a gente pensar num trabalho conjunto entre os profissionais de saúde e a assistência social. Devemos considerar também as populações vulneráveis, pensando na continuidade de serviços críticos que podem ser prestados nessas instituições. Algumas escolas elas têm apoio psicológico ou distribuição de cesta básica para aporte a essas populações vulneráveis, e isso deve ser garantido também nesse momento de crise. Além disso, é preciso pensar nessas necessidades específicas de pessoas com deficiência e na população marginalizada. Tratando agora de alguns itens essenciais para o início da fase de recuperação, a gente pode elencar como primeiro deles a avaliação epidemiológica da situação local onde essa escola está inserida. Entender como é que estão os casos, se a evolução desses casos está aumentando, diminuindo, se a curva está crescente ou decrescente. É importante saber esse cenário epidemiológico para poder retomar as atividades. Além disso, é importante ter aquisição de insumos essenciais, como álcool em gel, sabão, outros materiais para limpeza que são necessários nessas situações. Além disso, a inspeção dos ambientes para verificar se estão de acordo com as normas regulamentares é imprescindível. É importante a construção de um plano de comunicação. Como eu falei, esse momento é imprescindível uma comunicação clara e correta das coisas. E para isso, um plano de comunicação é essencial. A escola precisa estar alinhada com a comunidade, mostrando o que ela tem feito de forma clara e mostrando os próximos passos, porque ela também conta com a ajuda da sua comunidade. Além disso, definições das competências de cada profissional, de cada categoria profissional que está envolvida com a escola, para que ocorra então a capacitação desses profissionais, lembrando de capacitação não só para os professores no cuidado com essa situação de retorno, mas também com os profissionais da limpeza, na forma adequada de fazer a limpeza, entre outras tantas capacitações que são necessárias nesse momento. A constituição de comitês de recuperação também é uma recomendação bem importante para que se tenha um conjunto de pessoas que estejam acompanhando os passos desse retorno escolar.
Além disso, recomendamos também a construção de um plano de contingência e um mapeamento de risco da unidade, entender quais são os locais onde tem mais risco de ter contaminação. Por exemplo, como foi citado, os pontos de entrada e saída. É onde ocorre geralmente o maior fluxo de pessoas e ali pode ser um local de risco. Para os planos de contingência, se você ainda tem dúvidas na elaboração do seu plano, com a forma de elencar as atividades em cada uma das fases de retorno, o site da sala de situação contém um material que pode te ajudar também. Ao final da apresentação eu passo o link e vocês podem ter acesso a esse guia para a elaboração do plano de contingência da sua escola. Além disso, é importante definir qual equipe de vigilância e saúde e qual de atendimento local vão dar suporte para os casos que possivelmente possam ocorrer na sua localidade. Estruturar um sistema de informação para acompanhar a situação de saúde dessa comunidade é importantíssimo. Aqui a gente cita a vigilância ativa institucional, que corresponde a monitorar os sintomas relacionados ao Covid da sua comunidade, seja ele alunos, os professores, os demais profissionais que estão envolvidos. E também com monitoramento da limpeza, garantindo que todos os locais estejam devidamente limpos e descontaminados. Com relação à vigilância ativa, eu trago para vocês a sugestão de um aplicativo chamado Guardiões da Saúde. Ele é um aplicativo móvel, você pode instalar no seu celular, é gratuito e ele tem o intuito de fortalecer a vigilância em saúde. Um diferencial desse aplicativo é que ele pode ser implementado na situação da sua instituição. Você pode entrar em contato no e-mail que está aparecendo na tela e pedir mais informações sobre isso. Ele propicia que a sua instituição seja cadastrada e que dentro desse cadastro você possa vincular todas as pessoas que estão envolvidas com a sua comunidade escolar. Não só os alunos, professores, gestores, os demais funcionários, como também os pais responsáveis por esses alunos, porque é importante a gente saber como é que estão as pessoas que convivem com esses alunos. Um aluno pode não estar sintomático, mas alguém na casa dele pode estar sintomático. E isso é possível com Guardiões da Saúde, a gente monitorar todas essas pessoas envolvidas, para que quando tiver alguém na residência que tenha sintomas, esse aluno ou esse profissional seja então encaminhado para o isolamento e interrompa essa cadeia de transmissão. Para finalizar, é válido ressaltar que a escola elas são parte importante da comunidade. Ela possui um significativo papel de conectar a comunidade entre si. Ela serve como os dois meios. Ou ela pode ser um local de fortalecimento para o controle e prevenção, com conscientização desses alunos e dessa comunidade, ou, se isso não for empregado da forma correta, ela pode se tornar um local de grande transmissão. Então, uma abordagem ampla e a solidariedade a nível da comunidade garantirão ambientes protegidos para o Covid e propícios para a continuidade dessa educação escolar. Agradecemos a sua participação. Aqui segue o link para você ter acesso a demais materiais